iPhone, Apple Watch, iPad e MacBook. Esses são alguns dos dispositivos que a Apple costuma lançar anualmente e que volta e meia vocês falam, poxa, mas não teve muita novidade, né? Só que por que não tem tanta novidade assim? Porque as novidades às vezes saem antes do lançamento. Então estamos no mês de junho de 2022, acaba de rolar WWDC, que é um evento para desenvolvedores e no qual vocês também costumam acompanhar aqui pelo Canaltech, e que a gente traz então alguns dos planos futuros que a Apple tem para os seus dispositivos. O que vem de novidade em 2022? É isso que vamos ver logo após a vinheta. E vamos começar falando sobre o iPhone, que é provavelmente o dispositivo mais vendido da Apple. Só que assim, o iPhone faz tempo que está com a mesma carinha do iOS e volta e meia a Apple faz algumas atualizações. E neste ano ela vai fazer uma atualização realmente significativa para a interface, mas não para a interface geral. Porém, para a interface que você vê quando você desbloqueia o seu iPhone. Quando você clica o botão Power ali, aparece uma telinha. Essa telinha é chamada de Lock Screen. E esse foi um dos principais motivos da Apple ter sido elogiada nesse primeiro evento, porque de fato é um negócio muito legal que eles estão trazendo. Eles já tinham remodelado um pouco ano passado, com a novidade dos focos, né? Aquela coisa, você pode criar um foco para trabalho, um outro foco para diversão e não sei o quê. E agora você pode ter isso de forma reduzida e maximizando o seu wallpaper e colocando widgets na tela e também mudando de cor e também colocando fotos em primeiro plano e em segundo plano. Então foi uma chuva de novidades e que, você pode dizer, nossa, mas nem faz tanta diferença assim. Porém, dependendo do que você for fazer, de como você usa o seu iPhone, pode fazer muita diferença e mais, né? Vamos combinar que o wallpaper é um negócio de estética, né? Então, se você quer ver o wallpaper é para ficar bonito. Aí você colocou o seu wallpaper ali e de repente a sua lock screen, o seu wallpaper bonito tá cheio de coisa na frente. Então, a ideia dessa nova lock screen, ou tela de bloqueio, com a central de notificações embutida, é que ela foi reformulada para priorizar o que realmente importa. Então, assim, algumas coisas parecem que foram inspiradas em uma certa concorrente, e conforme vocês viram no Android 12, que foi anunciado no ano passado, teve uma série de novidades quanto à paleta de cores para combinar botões, fontes, etc., com a sua personalidade. E agora a gente também tem isso no iOS 16. Uma das grandes sacadas é o novo relógio, que é um dos principais elementos ali na sua tela de bloqueio, e que agora ele pode ser personalizado com diferentes fontes, cores e mais. Ele pode ser colocado atrás de alguns elementos no wallpaper. Você pode estar vendo aí na sua tela agora que, por exemplo, você pode ter uma pessoa na frente do seu relógio e de redimensionar ela como você quiser e ter montanhas ao fundo do relógio. Então tudo é muito personalizado. E além disso, você pode mudar com diversas cores, então você pode pegar a mesma imagem e deixar ela em preto e branco, com efeito sépia ou com outros coloridos. E mais, ainda agregando os widgets, que agora tem uma área reservada logo abaixo do relógio. Então você pode colocar ali as principais informações que são úteis para você. Eu quero muito saber sobre minhas atividades que eu acompanho no meu relógio, mas fica difícil de acessar. Quero ter isso já na primeira vez que eu olhar para o celular. Então, agora você pode colocar. E além disso, várias das notificações que ficavam ali entulhando a sua tela de bloqueio agora são realocadas para a parte de baixo da tela. Então, de fato, foi uma remodelagem significativa e que pode, além de deixar bonito seu sistema, de fato, ser útil no dia a dia. Então, pode realmente te agregar muitas funcionalidades. Isso porque eles conseguiram integrar uma função do ano passado com esta novidade. Então agora você pode ter uma tela de bloqueio específica para o seu trabalho, como por exemplo os widgets que você mais usa no seu trabalho. Não vou usar o widget de corrida, não vou ouvir música no trabalho, mas é importante que tenha um widget ali sobre as minhas anotações. Você pode então personalizar dessa forma, com wallpaper diferente, com cores diferentes, relógio diferente, e aí só colocar então as notificações relevantes para o seu trabalho. O que antes era um pouco limitado, agora ficou bem personalizado. E fora isso, além das notificações padrão que você costuma receber aí no dia a dia, cheia de spams, às vezes você quer saber de coisas que você realmente está fazendo no momento ou estão acontecendo naquele momento. Por exemplo, se o seu time favorito está jogando nesse momento, você quer ver o placar do jogo ali no celular. Não está no meio do trabalho, não pode assistir o jogo.
Apesar de que muita gente assiste, né? Vai saber. Mas o detalhe é que você pode, de repente, só conferir o placar rapidamente. Ou você tá no Uber, quer saber se o carro tá chegando. Você não precisa desbloquear ou, enfim, abrir o aplicativo do Uber para você saber o que tá acontecendo. Porque agora a gente tem essas notificações de eventos em andamento. E se você ia zoar falando, mas a Apple fez um evento só pra lançar uma tela de bloqueio no iPhone. Tá, de certa forma, mas só que também é bom. E, inclusive, eu e o Jordan realmente gostamos dessas coisinhas de bloqueio de tela. Tanto é que, como vocês podem olhar aqui nessa imagem, tem uma função lá da época de Galaxy S4, não lembro de que ano foi. Depois você procura no Google aí ou no Canaltech. Que é a previsão do tempo casando com a interface da tela de bloqueio. Então só de sacar você olha e fala, puxa, tá chovendo lá fora. Coisa que existem apps no Android que fazem, que deixa sua tela toda molhada e o seu processador a 200% e acaba com sua bateria em 30 segundos, mas que isso fica como nível nativo no iOS novo. Então de fato sacar e falar, lá fora tá chovendo hoje. Isso é uma função legal e faz parte das novas telas de bloqueio do iPhone. Essa é uma área meio que abandonada em muitos celulares, é legal ver a Apple olhando pra isso a sério e quem sabe a gente volte a ter isso de divertido nos Androids. Mas é lógico que é só uma tela de bloqueio, é muito bom, mas você vai querer ainda mais, por isso que a gente vai continuar. Continuando então o evento, a Apple anunciou que o Gboard agora presta. Mentira, porque a Apple não usa o Gboard, mas você que usa o Gboard e tem esse microfoninho no canto pra você falar com o celular e gritar com ele pra tentar escrever através do teclado do Google, na versão de iOS no teclado da Apple, tem um implemento que eu sinceramente espero ver em outros sistemas o mais rápido possível, que é a capacidade de você manter o seu teclado na tela enquanto você fala e conseguir escrever junto com a fala de uma maneira harmoniosa. Você falou, seu celular escreveu cachorro quente em vez de está muito quente e você só escreve por cima ou só coloca o cursor em cima e fala está quente e ele corrige a frase, ele mantém o microfone aberto e continua escrevendo feito gente. Mais do que isso, você conversa, ele dá ponto, próximo parágrafo, continua falando 2 pontos de uma maneira natural. Isso é uma coisa que hoje, como usuário de Android sofredor, vocês sabem que é uma das coisas que eu mais reclamo. É interessante ver nas funções de ditado por voz no iOS. Obviamente a função funciona no sistema todo, não só no teclado em uma tela como você viu, então... Parabéns, usuários de iPhone, vocês ganharam uma coisa no sistema todo que funciona bem. Outra função muito interessante que envolve texto de certa forma é a capacidade do Live Text da Apple, que é justamente o que a gente já viu no Google Lens outras vezes, que é apontar para alguma coisa e aquele texto é selecionável, ficar no nível babaca do sistema inteiro ter isso. Você tá vendo um vídeo, você pausa o vídeo, você arrasta o dedo no vídeo como se fosse um PDF e copia e cola o texto pra fora do vídeo. Cara, assim, real, essa função é muito boa. Essa capacidade do sistema de analisar tudo que tá ali de forma contextual é tão avançada que até imagens têm essa capacidade. Lógico que dentro de algumas limitações, também nessa lógica do Live Text, também nessa lógica do Google Lens, entre aspas, da Apple, de olhar coisas e recortar texto, também funciona com figuras, ao ponto de você fazer uma pesquisa, olhar animais e arrastar um animal por uma conversa do WhatsApp, por exemplo, no caso o exemplo sempre é o iMessages, mas enfim, né? E você tem aquela imagem recortada, com fundo transparente, contextualmente, bonitinho. Você criou um sticker só de arrastar da pesquisa de imagem pro meio da conversa, porque o sistema sabe separar a imagem do vídeo, da pesquisa, do não interessa e o texto. É impressionante e tá no próximo update do iOS. Olha que legal. Naturalmente, seguindo o caminho que o Google também tá seguindo e que a Apple tá seguindo, não dá pra saber quem tá seguindo esse caminho mais um do que o outro. Temos mais atualizações na carteira Apple Wallet, para aceitar mais IDs de motorista, documentos oficiais dos Estados Unidos, novamente dos Estados Unidos, quem sabe um dia em outros países com outros documentos, valendo então em mais estados e mais cidades, para que você tenha mais coisas, passe da Disney, passagem de aeroporto, chave de hotel e outras coisas sérias, tudo valendo no celular como documento oficial. E, além de ser aceito em mais lugares, em alguns aeroportos, inclusive a mais agora, você pode compartilhar. Por Zap, nunca por Zap, é sempre por iMessage, né? Mas pro seu amigo, que também tem a Apple Wallet e que também seja atualizado, e que aquele hotel que você tá ficando também aceite o share daquela chave de hotel através do iPhone. Enfim, o futuro tá chegando, não tá na mão do Google nem da Apple por enquanto, as duas estão se matando ainda, mas estão indo em algum lugar, e isso é muito legal. Os exemplos foram todos sérios. Não estou brincando, não é ficção científica. Mas o recurso desse iOS é a atualização do Family Sharing. Sabe quando você está com um dispositivo e você é o pai, a mãe, o responsável de uma criança, limita os dados daquela conta em específico? Então, você pode fazer isso no Android, pode fazer isso no iOS, e no iOS tem mais ferramentas para selecionar
qual conteúdo que a criança, adolescente, menor de idade, seja lá quem for, acesse. Em livros, em filmes e tudo mais, basicamente usando a configuração excelente que dispositivos iOS têm de um estar próximo do outro e já configurar tudo, você faz isso. Determina se aquilo é um dispositivo de criança ou não. O que pode acessar, por quanto tempo pode acessar. Você pode ver 1 hora de Netflix por dia. Travei aqui pra você. E falando em compartilhamento, isso nos leva então a um outro recurso muito legal, que é o compartilhamento do iCloud e mais especificamente ao compartilhamento das fotos dentro do iCloud. Sabe quando você faz uma viagem com a sua família e aí cada um com o seu iPhone, que no Brasil não é muito comum? Pra família que tem, tá aí o recurso. Pra família que não tem, de repente é legal a curiosidade. Enfim, o que acontece? Cada um foi lá, bateu as fotos na viagem. E aí depois, todo mundo tem que ficar subindo foto ou pro iCloud, ou compartilhando no iMessage, ou no WhatsApp. Enfim, seja qual ferramenta for, há um trabalho depois para você selecionar as fotos que você quer compartilhar com todo mundo. E aí o que você pode fazer? Você pode criar um álbum de fotos compartilhado entre toda a sua família. E mais, você não precisa necessariamente, isso aí, claro, né? Qualquer celular já faz. Mas você pode agora... Por exemplo, todo mundo tirou as fotos, mas nem todo mundo quer as fotos de paisagem do outro. E para fazer esse upload depois é meio bagunçado. Então, com o álbum compartilhado, o iPhone, o iOS, pode entender automaticamente quais são as fotos com os rostos da sua família. Então, por exemplo, se você tirar uma foto de um estranho, ele não vai fazer o upload para a nuvem, porque foi só uma foto genérica. Mas se alguém da família está junto ali, ele vai fazer esse upload porque ele vê que é importante, que estava naquela localização da viagem, naquela data, com os membros da família e que todo mundo tem interesse de ver. Aí quando vocês forem acessar na Apple TV para ver o álbum de família, já vai estar todas as fotos reunidas, sem ter que espelhar, sem ter que fazer nada. Então é algo muito mágico que eu gostei muito, eu só não tenho parentes que tenham iPhones e também falta toda essa integração aí, mas o futuro é legal para quem mora nos Estados Unidos. E falando em viagens, a gente chega num ponto muito legal, que não é iOS, mas que está ligado ao iOS, que é o Apple CarPlay. Sabe aquele sistema que tem em carros muito luxuosos, muito raro no Brasil, mas que também tem em alguns sistemas multimídia de determinadas fabricantes de... aquele display multimídia, você pega aí de alguma marca, sei lá, você pode colocar separado no carro, você não precisa ter de fábrica. Mas o ponto é, lá fora, nos Estados Unidos e outros países, já tem carros que vêm embutido de fábrica, uma tela grandona, e que agora está sendo expandido para melhorar isso. Com isso, o seu carro pode ter mais telas do que você tem no seu escritório. Basicamente, a Apple fez meio que uma parceria com as fabricantes, e agora... Sabe onde mostra o velocímetro do seu carro ali? Onde tem todas as informações sobre combustível, computador de bordo, etc. Então, normalmente aquela área do carro é feita pela fabricante do veículo. E aí, uma coisa está separada da outra. Então, o que você vê ali no Apple CarPlay não tem nada a ver com o painel que tem ali o seu velocímetro. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. Só que agora pode ter a ver. E com isso, você pega o Apple Maps e transporta ele para o meio dos dois velocímetros ali, e você pode ter então um foco melhor na direção, já que você vai poder ver o mapa centralizado e, enfim, não é só isso, você pode mudar as cores, as fontes, basicamente todas as opções que você viu na tela de bloqueio do iPhone, você pode fazer ali no seu carro para combinar com o seu estilo. Ah, o meu carro é todo bege por dentro, de couro. Aí você pode colocar tudo bege no seu painel também. E mais, se você tiver uma terceira tela vertical, enfim, quantas telas for, vários monitores podem ser acoplados a esse novo Apple CarPlay. É uma verdadeira bagunça, muito legal, muito interessante, que permite que você abra vários widgets, vários aplicativos em paralelo e que a gente não deve ver tão cedo no Brasil, mas que é legal, é. Bom, e saindo do seu dispositivo de bolso, vamos então para o seu dispositivo de pulso, Apple Watch, que vai chegar agora a nova versão watchOS 9 e que também vai vir recheado de novas carinhas, era isso que a gente queria, watch faces novas. Então, agora tem, por exemplo, uma nova carinha com um globo terrestre, meio que em tempo real ali, para você ver o planeta Terra girando realmente e talvez consumindo uma bateria monstra, uma bateria que já não dura muito, mas é legal para quem gosta de ver o planeta Terra. Além disso, também tem novas carinhas com números animados dançando e várias outras traquinagens, aproveitando o bom processamento gráfico do produto. Mas é claro que deixando a aparência um pouco de lado, a gente parte para os aplicativos do relógio, que esse é um evento que a Apple utiliza para fazer isso. Então, não é só o lançamento de uma nova versão do sistema, mas uma atualização de vários dos aplicativos integrados ao sistema. Então, a gente viu isso que vai ter no iPhone, né? Então, o aplicativo de fotos vai ser atualizado junto com o iOS,
Porque diferente do Android, que você está acostumado que você abre a Play Store e ele baixa já um novo update no meio do ano, em qualquer mês que, lançou, vamos lançar hoje o update. A Apple, às vezes, prefere fazer isso só com versões específicas do sistema, e aí demora um pouco mais para chegar os updates, mas às vezes chega mais redondinho. E é algo que vai acontecer também com o WatchOS 9, que a gente vai ter, então, uma atualização no aplicativo de exercícios. E agora, quando você estiver correndo, você acha que não dá para colocar mais coisa para corrida? Dá para colocar mais coisa para corrida. Ele monitora, por exemplo, o seu ritmo da passada, a forma como você está se comportando e, portanto, a sua postura em geral. Aí ele vai te orientar se você está pisando errado, se você está mais arcado para frente, etc. Então, tudo isso é muito importante para quem leva a corrida ou o exercício físico realmente a um nível sério, a um nível profissional, algo que às vezes você tinha que ter equipamentos específicos, câmeras monitorando. É claro que o nível de precisão pode não ser tão absurdo quanto equipamentos específicos, mas é um incremento interessante, eles até falaram no evento sobre isso, que eles usam o giroscópio junto com o acelerômetro, então deve ter sido uma otimização muito severa realmente para conseguir detectar com tamanha precisão. Mas o ponto é que esse dispositivo, o Galaxy Watch e também o Apple Watch, não são focados em treino pesado profissional para atletas, nem tem essa ideia. Esses recursos, incrementando o Apple Watch, é algo bom, porque depois vem para outros dispositivos e eleva o nível de um produto que não é focado no atleta, e sim no engraçadão que gosta de ver se o Bitcoin subiu pelo relógio. E se tem uma notificação do WhatsApp. E para você que usa o iPhone, eu sei que a gente tava falando do WatchOS e do Apple Watch, mas é hora de falar de iPhone de novo, porque a apresentação, infelizmente, é assim bagunçada, a gente tá seguindo meio que a ordem que foi apresentada as novidades. Então, para você que usa o iPhone, seja muito bem-vindo a 2018, talvez 2016, não sei quando foi implementado isso, mas já faz muito tempo que vários smartphones Androids de concorrentes aí como a Samsung já tinham sistema para rastrear suas atividades no próprio smartphone. Então, se você não tinha um relógio da Samsung, não tinha qualquer smartwatch, e você tinha o seu Samsung, isso aqui é imagem meramente ilustrativa, isso aqui não é um Samsung. Você colocava ele no bolso, ou você saía andando com ele na mão, e ele detectava como é que estava a sua caminhada, o ritmo, etc. Ou seja, realmente rastreava as suas atividades no dia a dia e fazia um cálculo de quantas calorias você perdeu e etc. Então, às vezes, você podia colocar o celular no bolso e fazer uma corrida na praça, em qualquer lugar, ou na academia, e ele ia registrar sem que você tivesse um dispositivo dedicado para isso. O que era muito bom, pelo lado que é econômico, você não tem que comprar outro dispositivo, que era muito ruim, que às vezes é um pouco pesado o aparelho, né? O smartphone é mais pesado que um smartwatch. Mas, enfim, era uma solução interessante. Tão interessante que avança os 4, 5 anos para o futuro, e aqui está agora o iPhone também faz isso. Então, se você quer rastrear suas atividades sem comprar um Apple Watch, agora será possível no iPhone. E a própria Apple falou isso. Quem não tem um Apple Watch, agora pode fazer no iPhone. Então, pode estar atrasado, mas antes tarde do que mais tarde. Bom, e falando de volta no relógio, que aqui vai e vem, muita gente usa o relógio, quer dizer, eu não conheço se muita gente usa. Eu não uso, para ser sincero, porque a bateria dura pouco, então às vezes eu deixo carregando de madrugada. Mas algumas pessoas podem eventualmente usar o Apple Watch para monitorar o seu sono e, monitorar o sono, né? Vários relógios já fazem também. E agora, o Apple Watch pode fazer um histórico de fibrilação atrial, que serve para detectar quando o seu coração está batendo num ritmo descompassado. E aí ele faz um histórico baseado nas suas 6 horas, 8 horas de sono que seja, por vários dias. E depois disso, você pode, de repente, levar para o seu médico esse histórico para ele fazer uma interpretação dos resultados e te falar se você tem alguma condição cardíaca que necessite de atendimento especial. Então, é o relógio trabalhando a favor da sua saúde. E falando em saúde, outro recurso que chega é a seção de medicamentos dentro do aplicativo de saúde do iPhone e do Apple Watch. Agora você pode cadastrar os seus remédios, você que é uma pessoa que precisa utilizar remédios diariamente, né? Você pode cadastrar os seus remédios no seu aplicativo, nos seus dispositivos. Então você pega a embalagem dele, coloca na frente do celular, escaneia, ele vai já detectar o nome do remédio, o composto, e você vai então cadastrar quais horas você tem que tomar, quantas vezes por dia e etc. E, para você que toma mais de um remédio, ou para você que tem algum remédio específico que tenha determinadas condições, os seus aparelhos vão mostrar então informações sobre interações com os remédios. E o que seria isso, interações com os remédios? Seria informações importantes para você evitar de misturar dois remédios ou então evitar de consumir álcool com determinada medicação. Daí chegou o momento da Apple anunciar o seu processador renovado, o Apple M1.
M2. O Apple M2, esse aqui. Primeiramente, eu tenho que ser sincero, eu achei que ia ser um escárnio, exatamente como a própria Apple tinha feito no M1 original, que era esse chipinho, e que ela falou, vou colar dois junto e ver o que acontece. É isso, a Apple tinha evoluído o chip dela colando dois iguais um no outro. Mais ou menos como a AMD fez com o Threadripper, que ela falou, dane-se, eu vou colar um processador no outro e ver se fica maior. A Apple fez isso ano passado. O que a gente tinha dito? Que a Apple, quando lançou o M1, tinha um processador bom, que consumia pouca energia, mas que era a primeira versão. Logo, poderia ser melhor. Depois de um ano de beta teste pago, vulgo early adopters, enfim, viria o produto de verdade, com o máximo de performance para a geração que seria o início. Bem-vindos ao Apple M2. Esse é potente para em comparação ao M1, lógico, só que sem ocupar uma bolacha dentro do seu aparelho. Observem a diferença de tamanho entre o Apple M1 e o M2. É pouca diferença e com muito mais potência usando exatamente a mesma energia. Logo, na minha humilde opinião, esse é o Apple M1 de verdade. O M1 anterior era um beta teste desse produto. E isso aqui começa a levar a sério o processador da Apple. Já era legal no passado, mas ele deveria ter sido esse. É aquela teoria, né? A primeira geração de tudo é um grande teste aberto. Depois vem a segunda, que a partir dali tá valendo. Com uma CPU de 8 núcleos, sendo 4 de alta performance, 4 de eficiência e uma GPU de 10 núcleos. Tudo num chip só, naturalmente. É chip de celular no computador? E tá dando certo. Dói em mim também aceitar que eu tô ficando velho. Aí tem até aqueles gráficos absurdos da Apple de quanto isso é potente em relação às gerações anteriores de processadores, o que não faz nenhum sentido, visto que a Apple lançou a dela agora e as gerações próximas dos chips atuais vão sair no final do ano, mas vamos fingir que esse gráfico não é completamente absurdo e dar um ponto para a Apple no seguinte quesito. Realmente, os chips M2 e M1 fazem sentido em energia. Consomem 25% da energia de um processador comum das gerações atuais e entregam a performance decente de um computador super decente. Então, realmente, é legal ver o M2 sendo atualizado e agora, naturalmente, a gente espera lá para novembro, dezembro, para ver o que a gente vai ter de Snapdragon, de AMD, de Intel, que vai fazer exatamente isso e, nesse momento, é a vez da Apple, como ela tem esse pulo de geração. No momento, parabéns aí, M2 interessante. E basicamente, tá vendo esse monte de informação aí? É um processador móvel, só que feito para desktop, de 5 nanômetros da própria Apple, que suporta 8K, que trabalha com ProRes e que é interessante. E está aí lançada a segunda versão dele. Este chip, obviamente, vai parar nos novos MacBook Air e também MacBook Pro. Isso mesmo, o MacBook Air, que foi lançado há quase 2 anos, lá com o lançamento do Apple M1, vai ser então atualizado em hardware e também em design. E, infelizmente, já adiantando, não foi dessa vez que ele vai ganhar mais portas USB ou Thunderbolt, que é o padrão que usa na interface ali USB tipo C. O que ele vai ganhar de porta adicional é a porta MagSafe, que serve para o carregamento, o que vai liberar, obviamente, uma porta USB/Thunderbolt para outros dispositivos. Ainda é pouco? É pouco, mas deu uma melhoradinha, né? E do outro lado, a gente tem só a conexão do fone de ouvido. Outra novidade que a Apple dá uma escondidinha ali nas imagens de divulgação, mas que a gente sempre vai acabar reparando, é o notch da câmera frontal. Pois é, o famoso notch aí que muita gente reclama do iPhone e que já apareceu nos últimos MacBook Pro, agora chega para o MacBook Air. Então a sua tela vai ficar um pouco reduzida no meio com aquele bigode. A câmera tem resolução 1080p, o que vai permitir chamadas de vídeo em alta qualidade. Porém, a Apple não falou nada sobre Center Stage, ou palco central. Portanto, provavelmente ela não tem aquela funcionalidade que quando mais pessoas vem junto na câmera, ela faz o zoom out. Então, não espere isso. E falando ainda em multimídia, estamos falando de um MacBook Air com 3 microfones e 4 alto-falantes que suportam Dolby Atmos. Então, é uma experiência multimídia caprichada, assim como já tem sido nos últimos aparelhos da marca. E para finalizar, o novo MacBook Air tem bateria para até 18 horas de reprodução de vídeo, sendo que todo esse combo de novos recursos, novo design, novo hardware, novo tudo, custa a partir de $1.199, enquanto o MacBook Pro com o Apple M2 custa a partir de $1.299. E uma informação bem relevante sobre os MacBooks, principalmente para o Brasil, é que os modelos com o Apple M1 continuarão existindo, ou seja, estarão disponíveis para venda e a partir de $999. Então isso pode refletir num barateamento dos modelos MacBook Air com M1
aqui no nosso país. Falamos do processador, falamos dos notebooks que vão com aquele processador, mas não falamos do sistema que faz aqueles notebooks com aquele processador funcionar, o macOS Ventura. A novidade do macOS Ventura é que agora ele roda Resident Evil 8 Village. Mac não é pra jogar. Você que discorda, eu tô vendo você rodando Windows no Bootcamp, mas isso pode mudar. Existem APIs de jogo dentro do macOS, do iOS e em outros lugares há muito tempo. O Metal, inclusive, está aqui para isso há muito tempo. E a capacidade de fazer um jogo rodar numa resolução mais leve do processador e fazer o upscaling disso para 1080, para 4K, depende do dispositivo onde você está usando, e conseguir um jogo normal, AAA, de console e de plataformas PC, rodar num Mac com um M2, o que é interessante pra caramba. É um processador mobile rodando um jogo normal de placa de vídeo e processador de desktop. É bem legal. Veremos ainda se a performance é tudo isso, mas foi apresentado na conferência que o Resident Evil 8 Village vai ser, tipo, o grande título provando que é real. Pode ser que só tenha esse jogo AAA recente pra Mac? Pode, mas pode também ser a porta de entrada pra um monte de coisa, tipo, caraca, Mac jogando, tipo, legal. Veremos, mas é empolgante. Eu me empolguei, especificamente por causa do seu Village. E olha só, uma novidade muito legal que tá chegando no macOS e também no iPad OS chama Stage Manager, que serve para quê? Serve para uma funcionalidade que a gente já viu no Windows, que é a de agrupar aplicativos e deixar eles numa área de fácil acesso e então otimizar o seu fluxo de trabalho. A diferença é que a Apple organizou de forma um pouco diferente, né, no seu design especial ali. E agora você pode então focar, por exemplo, um aplicativo central e deixar os demais na barra lateral do lado esquerdo da sua tela. E depois você pode então criar grupos com 2 apps, 3 apps, 4 apps, enfim, com janelas flutuantes e tudo, e facilitar então a sua utilização no dia a dia. Ah, tem momentos específicos que eu preciso trabalhar com 2 apps e eu não quero ficar abrindo eles e remanejando as janelas. Você pode deixar tudo isso pronto. E mais, esta funcionalidade chega para o iPad OS. Pois é, agora o iPad tem janelas flutuantes. No iPad OS, ele também pode ser conectado a um monitor externo. Isso, no chip com Apple M1, você pode então utilizar o Stage Manager na tela principal do seu iPad e também no monitor externo, permitido então até 8 aplicativos abertos ao mesmo tempo e com janelas flutuantes. Janelas flutuantes não existiam no iPad e é um recurso muito legal que está vindo aí. Então, vamos ver o que Dona Google está aprontando para concorrer com estas funcionalidades. Falando em segurança, hoje em dia a gente tem muitas senhas, muitos logins, etc. E em geral já é muito fácil você gerenciar isso com o seu iPhone, com o seu iPad, com o seu Mac, etc. Mas a Apple está lançando uma novidade chamada Passkeys. Seriam chaves de acesso, chave de passe, enfim. Mas essa funcionalidade garante ainda uma segurança maior, de modo que as suas chaves são todas registradas no seu iCloud Keychain, que é a corrente de chaves do iCloud, e que você não precisa necessariamente ficar decorando todas as senhas, fica tudo armazenado de forma segura. E segundo a Apple, essas chaves não podem ser quebradas e nem podem ser hackeadas. Como? Não sei. Magia. E chegamos numa parte estranha da apresentação, onde a Apple oficialmente androidizou uma feature, que seria o ato ou efeito de você colocar um clipe no seu iPhone e prender ele atrás do seu MacBook para usar o seu iPhone de webcam. Faz sentido, porque a câmera do iPhone é muito boa, mas como o Jordan falou, você vai receber uma notificação, você não vai poder nem ver, porque o seu iPhone tá virado de costas. E indo agora para o iPad, senhoras e senhores, quem disse que o iPad, mais uma vez, está se aproximando do macOS e vai se tornar uma coisa só, tá quase isso. Sabe o multitarefa que você acabou de ver no Mac, que você tem a janela central e as outras coisas bonitinhas no canto? Parabéns, isso também estará no iPad OS. Multitarefa, tal como no Mac, unificando mais uma vez a linguagem das interfaces. E detalhe, com a capacidade do iPad, com o chip M1 naturalmente, de fazer até 8 aplicativos simultâneos e separar a tela de trabalho dele da tela de trabalho externa e trabalhar com 2 ambientes completamente diferentes. O iPad está realmente legal. Bom, e um dos temas que a Apple vem batendo bastante na tecla aí recentemente é a questão de colaboração. Eles já falaram bastante sobre SharePlay, para você
poder compartilhar filmes e músicas e curtir tudo junto e FaceTime, não sei o quê. E agora, este ano, eles vão lançar um novo aplicativo chamado Freeform, ou Forma Livre, no qual a ideia justamente é facilitar o trabalho colaborativo. Então, para quem vai fazer trabalho na faculdade ou na empresa, etc., sempre rola aquela dificuldade de ter que ter um documento no Google Drive, mais uma apresentação no PowerPoint. Então, às vezes é muito difícil você fazer todas essas anotações e cruzar os dados em plataformas online, porque algumas não são tão livres para você fazer o tal do brainstorm, ou toró de ideias. E agora, com o Freeform, o que ele faz? Permite que você e um grupo de colaboradores entrem, então, com uma lousa online, no qual todo mundo pode trabalhar ao mesmo tempo, colocando stickers, ou post-its. E você pode rabiscar com o seu Apple Pencil e pode colocar vídeos que a pessoa pode clicar dentro do aplicativo para visualizar, e pode inserir documentos, e pode digitar, enfim. Dá para você fazer de tudo e mais, mantendo a câmera aberta com as pessoas e ver quais blocos cada pessoa está atualizando no momento. Além disso, falando em aplicações colaborativas, agora você pode criar grupos de abas no seu Safari e enviar para familiares, amigos, colegas de trabalho, etc., para que eles tenham acesso às mesmas abas sem que você tenha que mandar link por link. Com isso, se você está trabalhando num grande projeto, você manda para todo mundo, e quando as pessoas estão no Safari delas, logadas e trabalhando nas respectivas abas, você pode ver de novo o bonequinho delas em cada aba, quem está fazendo o que facilita bastante a conversa e permite uma transição melhor de uma aba para outra e, enfim, agiliza as tarefas. E essas são as novidades do que aconteceu na WWDC, no evento da Apple para developers, ou seja, onde tem iOS novo, WatchOS novo, macOS novo, iPadOS novo, todos os sistemas novos da Apple. De hardware, até o momento somente computadores, sim, os dois que você viu, e o chip, o processador, que provavelmente você verá em algum iPad no ano que vem, ou quem sabe no iPad Pro desse ano, que só vai ser anunciado lá num evento aleatório antes do fim do ano, ou junto com os iPhones no final do ano. Então, tudo indica que sim, faz muito sentido, porque a linha iPad Pro tá meio que jogada, quer dizer, parada, quer dizer, aguardando novidades em breve, mas essa apresentação já mostra que tem muita coisa vindo para o sistema, muita novidade no chip da empresa, e fiquem ligados. E quanto às atualizações, mas Sr. Jordan, quando eu terei essas novidades no meu iPhone? Estas novidades você pode conferir quando os novos aparelhos forem lançados no final deste ano, e você pode adquirir em 12 vezes sem juros nos melhores sites, e é claro que você acessa tudo no canaltechofertas.com.br. Resumindo, vemos vocês então no próximo evento da Apple, ou então lá no final do ano, quando o iPhone 14 ou algo similar for lançado, e essa nova versão do iOS chega junto com os novos aparelhos, como acontece todos os anos. Eu sou Adriano Ponte, esse é o Canaltech. E eu sou o Fábio Jordan, e agradeço muito a companhia em mais um vídeo. Por hoje acabou, obrigado pela sua companhia. Tchau, tchau.